Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou te mostrar como é que modelos atômicos pode aparecer aí na prova do Enem, tá bom, gente? Então, uma coisa é quais são os modelos atômicos e outra coisa é como é que o Enem já cobrou modelos atômicos e como é que isso poderia cair mais uma vez aí no seu Enem, beleza? Então, de qualquer forma, já vou te lembrar, tá? Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentário e vamos para o conteúdo, não é isso? Galerinha, então, modelos atômicos, tá? Vamos comentar aqui hoje sobre Dalton, vamos comentar sobre Thomson, Rutherford e Bohr. Mas aqui o nosso foco, gente, vai ser em relação a algumas palavras-chave, alguns conceitos que são fundamentais de cada um desses modelos atômicos. Eu não quero aqui me devagar sobre coisas que dificilmente seriam cobradas ou que nunca foram cobradas. Eu quero falar sobre aquilo que já foi cobrado pelo Enem, ou aquilo que ainda não foi cobrado, mas que tem muito a cara do Enem. Então, nesses próximos 30, 40 minutos, você vai ver o que é mais importante. Aqui é o filtrando, aquilo que, poxa, isso aqui tem cara de Enem. Então, não perde, porque essa aula aqui eu tenho certeza que você nunca viu, tá bom? Começamos aqui pelo modelo atômico de Dalton, ele mesmo, John Dalton. Aquele meteorologista inglês, sabe como é que era? Pois é, galera, Dalton ele vai trazer aqui o nosso primeiro modelo atômico. Isso, inclusive, é um dos primeiros pontos que eu preciso colocar aqui como destaque para o átomo de Dalton. Porque Dalton ele vai trazer aqui, galera, o primeiro modelo atômico científico. Galera, é incorreto dizer que foi Dalton que trouxe a ideia de átomo, ou que a palavra átomo ou a hipótese atômica surgiu com Dalton. Isso não aconteceu. A ideia sobre a existência de átomo, de que toda a matéria será feita de átomo, isso existe desde a antiguidade, lá da Grécia. Estou falando de Leucipo, Demócrito e de outras pessoas que cruzam essa linha do tempo até chegar em Dalton. Mas Dalton, ele traz o modelo atômico científico. Então ele começa a trazer as ideias de átomo respaldado no método científico. Isso vai ser um grande feito para Dalton, mas ele não foi o primeiro a dizer que existe átomo, tá bom? Mas é o primeiro modelo atômico científico. Galerinha, o átomo de Dalton se destaca por ser capaz de explicar as chamadas leis ponderais. Já ouviu falar disso aqui, gente? Leis ponderais? Bom, quando eu falo de leis ponderais, entenda que eu estou dizendo lei da conservação das massas de Lavoisier, aquela mesma de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade não, né? Lavoisier ele falou assim, ó, em uma reação química, a massa do reagente é igual à massa do produto, né? E a gente acaba resumindo e colocando da outra forma que eu falei anteriormente. Mas o ponto é que a lei de Lavoisier, que foi construída no século XVIII mais ou menos, o modelo atômico de Dalton, ele condiz com o que Lavoisier falou. Então, por que esse átomo agora que Dalton propõe, ele é melhor aceito? Porque ele estava em conformidade com leis que a ciência já concordava e aceitava. A exemplo da lei de Lavoisier. Mas, prof, aqui está no plural, né? Tem mais alguma lei ponderal? Tem. Tem a lei de Proust, conhecida como a lei das proporções definidas. E a lei que o próprio Dalton fez, tá? Existe outra lei chamada Lei das Proporções Múltiplas, que vai ser enunciada pelo próprio John Dalton. Então, Dalton ele basicamente vai enunciar alguns postulados, algumas afirmações sobre a ideia de átomo, e essas informações, essas afirmações, são importantes não só porque vai fazer parte do primeiro modelo atômico científico, mas porque, mais do que isso, vai explicar as leis ponderais. Então, eu acho que essa aqui é uma questãozinha ótima que eu nem poderia cobrar, porque para o Enem faz bastante sentido tentar trazer um ar a mais do átomo de Dalton. Eu não espero uma questão do átomo de Dalton dizendo que Dalton disse que um átomo era parecido com a bola de bilhar. E repara que quando você vai para um livro, é a primeira coisa que o aluno pensa. Átomo de Dalton, bola de bilhar. Gente, a chance de cair isso aí é muito pequena. Essa é uma analogia que pode te ajudar a lembrar do átomo de Dalton, dos postulados de Dalton, mas aquilo está longe de ser o mais importante. Então, galerinha, olha só. Como é que o Enem já cobrou o átomo de Dalton?
porque eu já falei para vocês aqui, né, de que já caiu e como é que eu acho que poderia cair, mas o que é que já caiu de fato? Então, viaja comigo, tá, para o ano de 2019. Talvez você não fosse nem nascido nessa época, né? Eu tinha o quê? Uns 3 anos de idade? Tem muito tempo já, 2019, brincadeira, tá? Foi outro dia, gente, isso aqui, 2019. Primeira vez que o Enem cobrou o modelo atômico de Dalton. O Enem colocou 5 postulados que ele atribuiu a Dalton, beleza? 5 postulados que ele atribuiu a Dalton e perguntou: desses 5 postulados, quais são válidos até hoje? Melhor, qual é válido até hoje? Vou pedir para o editor, tá? Vulgo eu, para colocar essa questão aqui, tá? Editor, gente, eu preciso de nome para esse editor. Bota aí, por favor, a sugestão de nome para esse editor nos comentários. Para eu escolher um nome legal, né? O editor coloca aqui a questão, tá bom? Galerinha, ele dava os postulados e perguntava: quais desses postulados ainda são válidos hoje? Galera, o detalhe é que você não vai gravar os postulados. Na verdade, assim, você pode até se familiarizar ou tentar gravar, só que a chance é que para cada videoaula que você assistir, o professor ele vai dizer os postulados de uma forma diferente. Tem livro que coloca 4 postulados, tem livro que coloca 5, livro que coloca 6, já vi livro colocando 7 postulados. Mas basicamente se resumem a ideias centrais do átomo de Dalton, que eu posso desmembrar em 1 ou 2 postulados. Aí você vê essa infinidade de possibilidades. Tá bom? Mas em resumo, o que Dalton dizia? E é que eu vou comentar com vocês exatamente o que ele dizia, tá bom? Se você quiser ir anotando e pausando o vídeo, fique à vontade, tá certo? Dalton primeiramente dizia que o átomo, que toda matéria era feita de átomos. Tudo que é matéria, tá? Eu sou feito de átomo. Eu sou matéria, então eu sou feito de átomo. Aí alguém perguntava: Dalton, e o que são átomos? Aí Dalton dizia: segura aí, pequeno gafanhoto. Átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Maciças, né? Ou seja, tem massa. Indivisíveis, porque átomo achava que o átomo, porque Dalton achava que o átomo era a menor partícula da matéria. Esse é um postulado que acho que merece um destaque, galera. Porque para Dalton, o átomo era indivisível. O átomo aqui, galerinha, indivisível. Você sabe o que quer dizer indivisível, gente? Indivisível é que não pode dividir, né, prof? Mas nesse contexto, ele quer dizer, em outras palavras, que não existiria nada menor do que o átomo. E hoje nós sabemos que existem coisas menores do que o átomo. São as partículas subatômicas. Então, esse é um ponto que Dalton vai dizer, mas que vai ser refutado quando as partículas subatômicas vão ser descobertas. Tá bom, galerinha? Então, atenção nisso aí, tá? E aí que vem a ideia da bola de bilhar, né? Esfera maciça, indivisível, indestrutível. Prof, o átomo ainda é indestrutível? Galera, quando eu penso no processo de fissão nuclear, eu penso que eu posso quebrar um átomo no meio. Então, essa ideia de átomo indestrutível, ela também perde a sua verdade quando eu começo a quebrar átomos no meio na fissão nuclear. Beleza, gente? Então, falei 2 postulados de Dalton aqui já, não foi? Se liga aí, ó, gente. Dalton vai dizer também que cada átomo, átomos de elementos químicos diferentes, teriam massas diferentes. E que átomos de um mesmo elemento químico teriam sempre a mesma massa. Vou dizer de novo, tá? Dalton diferenciava os átomos pela massa. Ele achava assim, ó: se for um átomo do elemento hidrogênio, tem tal massa. E do elemento cloro, a massa é diferente. Era mais ou menos como Dalton enxergava essa questão aqui das massas, entendeu, gente? Só que hoje eu diferencio os átomos pelo número atômico, não é mais pela massa. Inclusive, átomos de um mesmo elemento podem ter massas diferentes. Eu vou te dar 3 segundos, tá? Como é que eu chamo átomos? Como é que eu chamo átomos de diferente massa, mas de um mesmo elemento? 3, 2, 1. Eu chamo de isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento, mas que apresentam massas diferentes. E é possível, galerinha, também que átomos com a mesma massa sejam de elementos diferentes. Aí eu vou lançar de novo a pergunta.
Como é que eu chamo os átomos que são de elementos diferentes, mas que apresentam a mesma massa, o mesmo número de massa? Nós chamamos esses átomos aí de isóbaros. Mesmo número de massa, apesar de serem de elementos diferentes. Então, isso que eu acabei de falar para você, gente, basicamente estava lá no meio dos postulados aí, de Dalton, tá certo? Que mais? Dalton vai dizer que uma reação química, ela só faz rearranjo de átomos. Numa reação química, átomos não são criados ou destruídos, só se recombinam. Agora, detalhe, isso é válido até hoje para reações químicas. Numa reação química, gente, de fato, eu não crio nem vou destruir átomos, eu só recombino átomos. Mas o que Dalton não sabia é que também existem processos nucleares. Num processo nuclear, de fato, você pode formar átomos novos. Você pode modificar os átomos e não apenas recombinar, fazer rearranjo dos átomos. Então, quando eu entro em processo nuclear, as coisas vão mudando. Agora tem uma coisa que Dalton falou que até hoje aceita. Que na formação de uma mesma substância composta, os átomos se combinam em uma proporção fixa. Por exemplo, se eu quero formar água, gente, eu sou obrigado a colocar 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Galerinha, se eu vou formar água, eu coloco 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Tá bom, galerinha? Ah, prof, e se eu me retar? Olha só, o aluno viu viajando. E se eu me retar e botar 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio? Aí você formou H2O2, que é a água oxigenada. O peróxido de hidrogênio, não é mais a água. Não é mais a água, gente. Então repara que essa ideia que Dalton vai trazer lá atrás, ela vai ser útil para explicar a lei das proporções definidas de Proust, mas que até hoje a gente aceita, a gente acata isso muito bem. Então beleza, Dalton, tudo bem. Até hoje eu acredito que para formar uma substância composta como a água, a proporção dos átomos é fixa. Você bota 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Essa relação aí ela não vai mudar. Então, nessa questão do Enem, tá? Editor, coloque a questão do Enem, editor. Então, nessa questão do Enem, galerinha, era a alternativa aqui que fala que os átomos se combinam numa proporção fixa. Beleza? Isso não foi modificado. Então, repara como o que o Enem cobrou justamente que você trouxesse o átomo de Dalton relacionando com coisas da atualidade. Não é a perspectiva do átomo que é uma bola de bilhar. É você perceber que um átomo indestrutível contradiz um processo de fissão nuclear. É você entender que átomos de um mesmo elemento sem mesma massa contradiz a ideia de que existem isótopos. Então, é muito importante olhar para o átomo de Dalton e pensar: e como é que é isso hoje? Tá me entendendo, galerinha? Então pega esse átomo que foi dito lá em 1808 e puxa para o século XXI, que é assim que o Enem tende a cobrar isso aqui. Tá bom, galerinha? Então o átomo de Dalton, gente, esse aqui é a nata, tá? Isso aqui é o que eu acho mais importante para dizer para vocês sobre esse átomo. Daí vou para o segundo, tá, galerinha? Agora eu vou falar sobre Thomson. Thomson, prof, isso. Tem gente que escreve Thompson. Gente, eu não sei porque escrevem Thompson, velho. É Thomson. Eu não sei. Gente, se tiver Thompson em algum lugar, aí de nascimento foi Thompson, velho, eu não sei, mas é muito comum chamar de Thompson, mas é Thomson. Ou para os íntimos, Thomson. Tá bom? Então, o que é que Thomson falou, gente? O que é que Thomson disse? Galerinha, Thomson, ele estudava uma coisinha chamada raios catódicos. Ele realiza experimentos, beleza? Experimentos com os chamados raios catódicos. Opa! Raios catódicos. Galerinha, os raios catódicos eram uma coisa que intrigava muito as pessoas lá no século XIX. O que são esses raios catódicos? É uma luz, são partículas, é matéria ou não é? É energia? A galera ficava muito doida com isso aqui, gente. E tinha uma galerona de peso envolvida nisso aqui, tá bom? Quer ver um cara? Faraday. Faraday estudava os raios catódicos. Aí vai entrar William Crookes, entra uma galera aí muito doida, entendeu, gente? E aí vem Thomson, entendeu? Miseravão da física e fala: eu vou resolver essa parada. Abre
parênteses, não é que foi justamente isso que caiu no Enem de 2020? Enem 2020, professor? Como assim? Eu não vi essa questão, não. Enem 2020 digital. Bota a questão aí, editor. Olha só aqui, ó, gente. Olha só, na verdade, caiu uma questão falando justamente sobre o experimento com os aios catódicos. E ele queria que você dissesse qual foi a conclusão tirada nesse experimento. Detalhe, galerinha, que na questão ela não vai dizer que foi Thomson que fez o experimento, nada disso. A questão só vai dizer para você, beleza? A questão só diz para você que tinha um experimento com os aios catódicos, ela descreve um pouquinho o processo, dava imagem para você como vocês viram e perguntava de que era feito os aios catódicos. E essa mesma pergunta eu vou fazer para você, gente, porque isso aqui é vida real, minha gente. Se fosse hoje, o que você diria que é feito dos aios catódicos? Que partícula constitui os aios catódicos? O Enem dizia, é um ânion? É um cátion? É um próton? É um elétron? Um raio radiação alfa? Foi o que o Enem dizia. 3 segundinhos. O que são raios catódicos? 3, 2, 1. O que você acha? Acertou você que disse que são elétrons. Através do experimento dos raios catódicos, Thomson descobre os elétrons, que, como você sabe, família, são partículas de carga o quê? Negativa. Os raios catódicos nada mais eram do que partículas de carga negativa. Thomson percebe isso justamente porque quando os raios catódicos passavam pelo campo elétrico, esses raios eram atraídos por uma placa elétrica positiva. E aí você sabe que se uma coisa é atraída por uma placa positiva, essa coisa tem carga negativa. Ele é assim, ó, atraía pela carga positiva, então era negativo. E Thomson faz mais do que isso, gente. Esse Thomson era um cara fenomenal. Thomson, ele vai determinar, inclusive, a relação entre a massa e a carga de um elétron. Prof, ele descobriu a massa do elétron? Não. Ele descobriu a relação entre a carga e a massa do elétron. Então, tipo assim, a cada grama de elétron tem tantos coulombs de elétron, tá me entendendo? Ele deu a relação da massa que você teria de elétron para tal carga. E lá na frente, outros caras vão determinar qual é a massa e qual é a carga do elétron a partir da relação que Thomson estabeleceu. Então, galerinha, de Thomson, isso aqui que é importante. Agora tem mais um detalhe. A partir da descoberta do elétron, o átomo passa a ser divisível. O átomo, a partir de Thomson, é um átomo divisível. O átomo divisível. O átomo, a partir de Thomson, deixa de ser a menor coisa que existe, porque ele vai se tornar, ele agora é feito por partículas ainda menores, nesse caso elétrons, e depois vamos descobrir que prótons e nêutrons e assim por diante. Então, galerinha, esse átomo agora ele é divisível. E é uma contradição porque átomo quer dizer, sabe o que quer dizer átomo? Quer dizer indivisível. Átomo quer dizer indivisível. Há um prefixo de negação e tomos do grego dividir, e aí é um átomo indivisível, mas na verdade é divisível, e a gente manteve o nome. Isso aqui, se alguém souber grego aí, isso aqui é uma contradição. Eu estou falando indivisível é divisível, tá me entendendo? Mas ele chamou de átomo. Sabe quando pega o nome? Você tem qual é o seu apelido na escola, entendeu? Meu apelido na escola era Cabeça. E assim, eu não considero que isso é na verdade, a galera dizia que eu tinha um cabeção, mas quando pegou, já era. E aí o nome pegou átomo, então ficou átomo, galera. Ficou por isso mesmo. Então, esse é o átomo de Thomson. E aqui tem mais um detalhe. Galera, aqui é cheiro de como o Enem cobraria. É tipo assim, ó. O Enem me ligou, ó, Matheus, faz a questão aí do átomo de Thomson. Aí eu perguntaria, Thomson? Aí os caras diriam, Thomson. Aí eu, fechou. O que eu faria? Eu faria uma questão que comentasse que esse átomo de Thomson, ele seria capaz, tá? Ele explicava a natureza, olha só que bonito, gente. Natureza elétrica da matéria. Explicava a natureza elétrica da matéria.
Ô galera, nessa época, a galera já conhecia os fenômenos da eletricidade. E o átomo de Dalton era incapaz de explicar uma matéria que tem carga, porque o átomo de Dalton não tinha carga nenhuma. O átomo de Thomson tem elétron, que tem carga negativa, e estaria mergulhado numa massa positiva ali. Beleza? Então, essa ideia de existência de carga trazida aqui no átomo de Thomson é suficiente para começar a eu conseguir ter condições de explicar a natureza elétrica da matéria. Velho, sabe o que é a ferrugem? A ferrugem é o produto de uma reação em que o ferro perde elétrons para oxigênio e água. Mas galera, no átomo de Thomson tem elétron, no átomo de Dalton não tinha. Como é que eu poderia explicar ferrugem, formação de ferrugem, que é um processo de transferência de elétrons no átomo de Dalton? Ah, papai, não explica não. No átomo de Thomson, ali explica. No de Thomson explica. Então, quando eu começo a falar de fenômenos de eletricidade, é uma pilha, um não sei o quê, galera, eu explico em perspectiva atômica a partir do átomo de Thomson. Então, se fosse para eu fazer uma questão, essa questão padrão é Enem. Já está imaginando o texto, né? Olha o texto. Ferrugem, tal, um grande problema dos lugares litorâneos, e isso é um problema sério, que não sei o quê. E aí, daqui a pouco, a partir de qual átomo pode ser explicado esse fenômeno? Thomson. Por Thomson, nós te amamos. Beleza, galerinha? E vamos para o terceiro modelo atômico, que, olha só, tá? Aí você pode escutar isso aqui como você quiser, escrever lá em cima. Eu acho que no meu enquadramento não vai pegar o texto, então vou apagar aqui e vou escrever aqui um pouco mais abaixo, na linha aqui do modelos atômicos. Olha só, o átomo de Rutherford, olha o que eu vou te falar, tá? O átomo de Rutherford é o único átomo que o Enem ainda não cobrou. Professor, você está dizendo que vai cair esse átomo de 2021? Rapaz, não disse não, tá? Mas se cair, eu vou editar esse vídeo e dizer que eu falei que cairia. Porque, né, a gente precisa também de fazer coisas desse tipo de vez em quando, né? Mas assim, não é dizendo que ele vai cair, mas estou dizendo o seguinte. Em 2017 caiu o átomo de Bohr, que eu vou falar aqui embaixo. Em 2019 também, só que na segunda aplicação. Em 2019 caiu o átomo de Dalton. E eu disse para meus alunos, gente, ainda não caiu nem Thomson nem Rutherford. Em 2020 digital caiu Thomson. Não caiu o Rutherford ainda. Então, de repente aí, Enem, hashtag fica a dica. Bota a questão de Rutherford e, poxa, o modelo de Rutherford é importante pra caramba. Qual é o preconceito com o Rutherford? Então a gente poderia fazer uma hashtag aqui, né? Hashtag todos por Rutherford. Vou fazer uma coisa? Se você chegou até aqui, essa parte do vídeo, você poderia botar embaixo, sabe o quê? Hashtag todos por Rutherford. E eu vou te entregar aqui o que é que cairia no Enem se fosse sobre o átomo de Rutherford. Primeiro, galera, é bom lembrar de que forma Rutherford constrói o seu átomo, o seu modelo atômico. Rutherford, ele vai realizar um experimento, tá? Assim como o Thomson tem seu experimento, Rutherford, tá? Também tem um experimento, mas é com radiação alfa. Experimento com radiação alfa. Radiação alfa. Galera, Rutherford não estava estudando átomo. Na verdade, ninguém aqui estudava átomo. Thomson estudava raios catódicos, Dalton estudava gases atmosféricos e Rutherford estudava radioatividade. E aí um dia, alunos de Rutherford fazem um experimento com esses raios catódicos, com essa radiação alfa, tá? E nesse experimento, eles chegam a conclusões que estranhavam as pessoas. Beleza, galerinha? Então, basicamente, o experimento consistia em pegar uma fonte de radiação, emitir essa radiação em direção a uma placa de ouro. Uma folha de ouro bem fina. Essa radiação alfa, a grande maioria atravessava a folha de ouro, mas uma pequena parte ela batia na folha de ouro e voltava. Aquilo, de alguma forma, a gente vai surpreender Rutherford. Eu não quero entrar aqui nas minúcias do experimento, e eu até, inclusive, já falei sobre as oportunidades, tá? Se descer no meu feed do Instagram, isso vai acontecer um pouquinho. Mas, assim, sem entrar nas minúcias do experimento, esse bombardeio da radiação alfa, das folhas de ouro com radiação alfa,
E o fato da maioria atravessar a folha de ouro e uma pequena parte sofrer desvios grandes, ao ponto de praticamente bater e voltar, que nem um recalque dos inimigos, das inimigas, isso indicava algo para Rutherford. E basicamente vai fazer ele mexer na ideia de átomo atual, que era a ideia de Thomson, que inclusive foi aluno de Rutherford, tá? Desculpa, professor de Rutherford. Thomson foi professor de Rutherford, que viagem, né? Galerinha, então o Rutherford vai propor um átomo que apresenta, a partir de agora, núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. Como eu sou malandro, eu vou escrever logo eletrosfera, que é de vermelho. E eu boto o I depois, tá vendo? Olha só, rapaz, professor. Malandro, malandro, né, mané? Só sei parte da música, viu? Espero que não tenha mais nada de errado na música até o final, porque vai que, né? Daqui a pouco a música é totalmente equivocada, eu tô aqui cantando, né? Mas eu sei que essa parte lá é uma parte, né? Legal. Então, um átomo tem núcleo e eletrosfera. A partir de agora, gente, o átomo ele contém uma região bem pequena, chamada de núcleo, e uma parte grandona chamada de eletrosfera. Na eletrosfera, como o nome sugere, vai estar o quê? Gente, se na eletrosfera tiver alguma coisa que não for elétron, velho, eu vou mudar de profissão hoje, porque assim, velho, não faria sentido isso. E o nome desse canal é Química Faz Sentido, por quê? Porque na eletrosfera tem elétron. Tem que ter, poxa. E o núcleo seria bem pequeno, com carga positiva e muita massa concentrada. Sabe aquela minoria da radiação alfa que batia na folha de ouro e voltava, que nem um recalque dos concorrentes? Bom, essa radiação que batia e voltava que nem um recalque é porque ele encontrava com o núcleo dos átomos de ouro. E a radiação que atravessava aquela folha de ouro era a radiação que não via nenhum obstáculo, ou seja, tinha passado pela eletrosfera. Não tinha muito obstáculo. Segundo Rutherford, a proporção é que se o núcleo fosse uma bola de futebol, o átomo seria a Fonte Nova. Se você estiver me vendo de outro estado, tá? Fonte Nova é o local onde joga o Bahia, tá? Esporte Clube Bahia. Talvez o maior time do Brasil, do Nordeste, não sei, do mundo. Talvez do universo, galáxia. Então a gente precisa entrar nessa discussão não, né? Mas o ponto, galerinha, é que se o núcleo fosse uma bola de futebol, ele dizia na verdade uma bola de beisebol, tá? O átomo seria o restante do estádio. Nossa! Então o núcleo é muito pequeno. O núcleo é tipo umas 10 mil vezes menor do que o átomo todo. Então, galerinha, ele vai propor que vai ter um núcleo bem pequeno, com carga positiva, muita massa, que bloqueava a radiação alfa, e uma eletrosfera grandona, por onde a radiação alfa passava direto. Beleza, gente? Detalhe, tá? Rutherford vai descobrir o próton, tá? Que estaria no núcleo, e anos depois, um outro físico vai descobrir a existência dos nêutrons, que são partículas que o próprio Rutherford previu também que existiria, tá? Quando eu falo que o Rutherford descobre o próton, você pode encontrar algumas outras fontes dizendo que foi um cara chamado Goldenstein, que descobriu também, mas ambos estavam envolvidos nesse experimento. Eu acho mais correto dizer que foi o Rutherford que descobriu, tá bom? Então esse é o átomo de Rutherford. Galera, se o Enem me ligasse hoje, ô professor Matheus, tudo bom? Eu diria, quem gostaria? Aí eles, opa, aqui é o MEC, tem como você mandar uma questãozinha de átomo de Rutherford? Sabe como é que é, né? Correria. Rapaz, Rutherford se diz quem? Ernestão? Só para você entender melhor, tá? É porque o nome do cara é Ernest Rutherford. E aí eu chamo ele de Ernestão. De quem de Ernestão, aí os caras poderiam... Ernest Rutherford, é isso mesmo. Aí eu diria, rapaz, vou fazer agora, vou botar pocando, viu? Aí os caras falam assim, rapaz, pode botar aqui tuas questões fáceis aqui de estequiometria? Então pode mandar uma difícil daí, caprichada. Aí eu vou dizer firmeza, manda até sexta-feira. Eles disseram, pode ser até quinta, eu vou falar assim, rapaz, sexta-feira a gente não conversa mais nisso. Ele tá bom, então. Passe bem. É basicamente assim que acontecem as coisas, tá, gente? Talvez não seja, mas vamos fingir que seja assim, né? E aí eles pediram a questão de Rutherford, sabe o que eu faria? Eu faria uma questão sobre radioatividade e perguntaria a partir de qual átomo é possível explicar fenômenos de emissão de radiação. Rutherford. Porque a radioatividade tem a ver com a emissão de partículas por um núcleo que está muito instável.
Essa que é a parada, tem a ver com emissão de radiação, galera. E tem a ver com núcleo. Qualquer processo envolvendo reações nucleares ou processo de fissão nuclear, radioatividade, fusão nuclear, só entenda a partir de Rutherford, porque é o momento que eu começo a falar sobre núcleo. Então a questão de modelo de Rutherford poderia ser essa questão com o experimento da radiação alfa, para você dar uma olhada aí no experimento, localizar aí o que está acontecendo, coisa e tal. Mas eu acho que poderia ser algo sobre isso, gente. Sobre relacionando aí com a parte da radioatividade. Então, aqui é claro que você tem que saber do conteúdo todo, né, gente? Mas assim, para mim essa aqui é a parte mais importante do átomo de Rutherford ou Ernestão. Tá bom, galerinha? E agora eu vou para o último átomo, que é, sem dúvida nenhuma, o átomo mais importante, que é o átomo de Bohr. Alguns locais vão chamar isso de átomo de Rutherford-Bohr, porque na verdade Bohr, que era aluno de Rutherford, tá? Thomson era aluno de Ernestão e Bohr era aluno de Rutherford também, tá? Então, Bohr era aluno de Rutherford. E Bohr, ele vai dar um pequeno upgrade no átomo de Rutherford. O átomo de Bohr ainda tem núcleo, ainda tem eletrosfera, mas ele vai responder algumas perguntas que o átomo de Rutherford não respondia. Basicamente, Rutherford não sabia dizer por que o elétron, que é negativo, não caia no núcleo, que é positivo. Porque uma partícula girando em órbita circular, ele deveria perder energia e fez aqui, ó, cair no núcleo. Rutherford não sabia explicar por que isso não acontecia. E aí que vem Bohr. Sabe aquele momento que o aluno passa o professor? Aquele momento em que você sabe mais que seu próprio professor? Bom, foi o momento que Bohr explicou uma coisa que Rutherford não explicava. Basicamente, galerinha, sem entrar nos detalhes aqui do que Bohr vai afirmar, mas eu quero pensar da seguinte forma com vocês, ó. Pense aqui nesse átomo, tá certo? Pense aqui que aqui tem um núcleo do átomo. Eu vou colocar aqui as órbitas circulares, mas eu vou botar bem completo, tá? Vou botar aqui uns semicírculos, para você conseguir ter uma ideia de como é que era o átomo de Bohr, ou Rutherford-Bohr. Basicamente, o Bohr vai dizer que os elétrons estavam aqui na eletrosfera, como o seu prof. Rutherford já tinha dito, né? Mas ele vai dizer da seguinte forma, ó. Os elétrons, preste atenção, os elétrons descrevem apenas algumas, olha só os termos chaves aqui aparecendo, algumas órbitas circulares permitidas. Rutherford dizia, senhoras e senhores, então, eu descobri que o elétron fica na eletrosfera. Aí Bohr acrescentava e dizia, na eletrosfera mesmo, teacher, você estava certo. Agora sim, em apenas algumas órbitas circulares permitidas. Entre parênteses, está dizendo o quê? O elétron não pode estar em qualquer lugar da eletrosfera, mas apenas aonde for permitido. Ô professor, e quem é que permite isso aí? Será que tem uma lei aí dos elétrons? Lei geral dos elétrons, órbitas que eles podem descrever? Não. Será que tem um fiscal de elétron? Ô elétron, você está na órbita errada aí, poxa, vai para sua faixa, caramba. Não. Na verdade, são os princípios da química e da física quântica. É a física quântica, a mecânica quântica, que vai dar a base para que Bohr construa o seu modelo atômico. Repara que existe experimento de Thomson, existe experimento para Rutherford. Agora Bohr não destaca o experimento, mas ele pega vários princípios que a física quântica vai jogando e ele vai puxando um por um. Aí vem o espectro em linhas dos átomos, aí vai vindo um bocado de coisa, energia quantizada, fóton, quantum. Ele vai pegando tudo aqui da física quântica que estava surgindo aqui na história nesse momento e vai colocar tudo isso para dizer, opa, o elétron pode estar em apenas algumas órbitas permitidas. E Bohr vai usar algumas ideias da física quântica para afirmar de forma arbitrária. O elétron que está aqui, ele não perde ninguém energia. Ele pode ficar para sempre na mesma órbita sem perder alguma energia. Aí você fala, mas Bohr, se eu sair correndo daqui até
Feira de Santana. Feira de Santana é um pouco longe daqui onde eu moro. Até deve dar o quê? Uns 200 quilômetros. Uma hora eu vou ficar cansado, poxa. Aí ele fala, é mais o elétron não. O elétron ele pode ficar aí para sempre, sem perder energia. Rapaz, esse elétron, viu, meu irmão? Tem como me dar um pouquinho desse whey protein, não? Porque o elétron, meu irmão, é um exímio atleta. O cara não cansa, não. Não perde energia. Então, o elétron pode ficar naquela órbita que é permitida para ele, sem perder ou ganhar energia. Galerinha, isso que eu chamei de órbitas permitidas, etc e tal, vai ser chamado aqui, beleza? Por Bohr de órbitas estacionárias, tá? É um termo que você pode usar, órbitas estacionárias, mas normalmente a gente vê mais como camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Níveis de energia. Eu prefiro níveis de energia, tá? Mas pode ver das duas formas aí. Tá, então, prof, então o elétron não vai sair daqui nunca? Ele é tipo prisioneiro, então, dessa órbita? Na verdade, ele pode até sair. Mas somente se ele ganhar ou perder uma quantidade exata de energia. Basicamente, o elétron precisa de energia específica para descrever cada órbita. E para ele sair de uma órbita para outra, só se ele ganhar ou perder a energia correspondente à diferença entre uma órbita e outra. Vamos supor, tá? O elétron para estar aqui precisa de energia de 20. 20 qualquer coisa, tá? Só para um número qualquer. Para estar aqui uma energia de 50. Então, para ele sair daqui e vir para cá, só se ele ganhar 30 de energia. Ele vê um fóton aqui de 30 de energia, P. Aí ele, opa, vou mudar de órbita, hein? Agora, se o fóton tiver energia 29 ou 31, não serve. Tem que ser energia específica. Então, energia quantizada, definida, é uma palavra-chave aqui para Bohr. Tá bom, galerinha? Isso que eu acabei de anunciar para vocês é o que nós chamamos de transição eletrônica. E já caiu 2 vezes no Enem. Transição eletrônica. Prof, 2 vezes no Enem? É. Mas vou te contar o segredo, tá? Poderia ter caído mais já. Porque isso aqui é a cara do Enem. Isso aqui é a cara do Enem. Eu vou te mostrar por que é a cara do Enem. Vamos lá. Galerinha, a transição eletrônica pode ser 2 coisas, tá? Existe o processo de excitação. Excitação basicamente consiste numa etapa em que esse elétron absorve energia. E quando ele absorve energia, o que é que ocorre com esse carinha aí, com esse elétron? Ele afasta do núcleo. Ele se afasta do núcleo do átomo. Eu vou puxar para cá que eu não tenho certeza se o enquadramento está pegando tudo. Se não estiver pegando aí, tá, gente? É a faixa do núcleo, tá certo? Eu não lembro de como é que estava a borda lá, mas então, quando o elétron absorve energia, ele se afasta do núcleo. Basicamente, as órbitas mais próximas do núcleo têm menor energia, e as mais afastadas, maior energia. Se ele absorver uma quantidade exata de energia, aquela que ele precisa de fato, ele se afasta do núcleo com aquela energia. Mas esse elétron, galerinha, ele não fica lá para sempre, não. Uma hora ele lembra das raízes dele, ele lembra de onde ele veio, e ele passa por um processo de relaxamento. Opa! Esse elétron, ele libera a energia absorvida, ele libera essa energia, e no que ele libera energia, gente, a consequência é que esse elétron se aproxima do núcleo. E é essa etapa mais importante que foi o motivo de 2 questões do Enem já. Porque quando ele libera essa energia, gente, isso aqui pode ser, sabe o quê? Na forma de luz. Oh, pode ser na forma de... Pensei nisso aqui agora. Pode ser na forma de luz. Oh, caramba, genial. Rapaz, esse professor tem ideias massa. Então, galerinha, quando ele libera essa energia e o elétron se aproxima do núcleo,
Essa energia, ela tende a corresponder justamente ao comprimento de onda da região da luz visível. Opa! O que o Enem vai cobrar disso aqui, ó, gente? Ele vai dizer que uma pessoa está cozinhando algo, daí ele deixa cair um pouco de sal na chama e a chama fica meio amarela. Sabe por que a chama fica meio amarela? Porque quando os íons de sódio que estão ali no sal, eles recebem a energia da chama, esses elétrons absorvem aquela energia da chama e se afastam do núcleo. Mas um dia, o elétron lembra de onde ele veio, ele lembra das raízes dele, minha gente. Ele então libera aquela energia para se aproximar de novo do núcleo. E aquela energia, no caso do sódio, vai ser na região do amarelo e a chama fica amarelada. O Enem cobrou isso já, gente. Mas aqui também tem os fogos de artifício. O Enem até falou sobre os fogos de artifício no passado, 2020, mas era questão de química ambiental. Eu pensei que ia ser modelo de Bohr, mas não foi não. Mas então, quando fala de liberar energia, tá, gente? Pode ser os fogos de artifício. Por que cada fogo tem fogos? Por que os fogos têm cores diferentes? Porque depende do que você colocou ali. Então, cada átomo, o elétron, libera energias diferentes, vai dar cor diferente. A aurora boreal tem a ver com gases atmosféricos absorvendo energia de processos que acontecem lá no Sol, tá? Vento solar, tempestade solar, e aí nos polos da Terra, aquela absorção de energia e posterior liberação produz o fenômeno da aurora boreal. E a gente poderia citar aqui inúmeros exemplos disso aí. Mas o ponto é, uma vez que o elétron absorve energia, se afasta do núcleo. Posteriormente libera essa energia, se aproximando do núcleo. Gente, não existem infinitas possibilidades não, tá? Quando eu falo de cor na química, tende a ser uma questão de movimento de elétron. Ou uma questão do átomo de Bohr, uma questão como caiu no átomo de 2019, tá? Do Enem 2019, que falava sobre uma cadeia que tinha elétron-pia em ressonância. Mas isso é um papo para uma outra aula aí, em que eu poderia falar sobre os corantes e a ressonância aí, né, nos compostos orgânicos. Mas fica para uma outra oportunidade. Galerinha, isso aqui é o que eu considero mais importante para o aluno que se prepara para o Enem. É o que eu considero aqui o mais importante de tudo para o Enem. Então, tentei resumir aqui nesses, talvez, 40 minutos de aula, aquilo que eu considero que é fundamental. Anota tudo, tá bom? Espero ter te ajudado demais aqui com esse vídeo. Meu objetivo foi trazer aqui o melhor que eu poderia fazer nesses minutos para valer a pena o seu tempo e isso te ajudar a acertar uma questão no Enem. Tá bom, galerinha? Agradeço muito a sua presença, que ficou aqui até o final. Peço que você, se gostou do vídeo, tá? Não esqueça de comentar, dar aí o seu like também e compartilhar com essa galera, tá? Pra gente fazer esse canal crescer aqui bastante, pra gente estar ajudando mais e mais pessoas. Tá bom, galerinha? Um grande abraço pra vocês. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima.